Pai do Senhor seja sobre nós. As crianças podem ir para o fundo, os bebês para o seu lado esquerdo, tá bom? Nós vamos em Mateus hoje, Mateus capítulo 13. Temos uma palavra de Deus, então, aos nossos corações. Mateus capítulo 13, talvez uma das parábolas mais famosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar por ela, então. Capítulo 13, versículo de número 1 mesmo. Acho que a Angélica foi, né? Depois você pega aí para mim, por favor. Vamos ler, então? Pessoal, diz assim, olha, capítulo 13, versículo de número 1, Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e se assentou. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. E quando saiu o sol, já que não tinha raízes, as plantas se queimaram e se secaram. Verso de número 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 60, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que ouviu. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas por meio de parábola? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Senhor Deus, mas a eles não. A eles o público e os fariseus. Vamos orar? Se você puder, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque o Senhor nos abençoou para estarmos aqui. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor trago as crianças aqui, que elas aprendam desde já ó Deus, o caminho, Pai, da salvação, o evangelho da paz. Que o Senhor possa muitíssimo nos tocar, ó Pai, que as coisas do Senhor tenham um local muito valioso dentro da nossa alma, e que isso comece com os pequenos, com os bebês, até, Senhor Deus, chegar à maior idade. Muito obrigado. Fala conosco através desse texto. Pode ser um texto que muitos têm até gravado na mente, mas a Tua palavra se renova a cada dia, e eu sei que com essa renovação, ó Deus, o nosso coração pode ser visitado. Muito obrigado. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito conhecida essa parábola, uma parábola com muitos nuances, muitos ensinos, e eu gostaria então de focar em alguns deles aqui. É bom a gente entender que nesse dia em que Jesus conta essa parábola, ele antes disso estava pregando já para uma multidão. Se você olhar aí no final do capítulo 12, o texto diz que ele estava reunido com a multidão e a mãe e os irmãos dele chegaram lá. Eu faço questão de ler o Mateus 12, verso 46, diz assim: falava Jesus ainda a uma multidão, e a sua mãe, no caso Maria, e os seus irmãos, porque Maria tinha outros filhos, Jesus tinha outros irmãos, chegaram do lado de fora desse lugar, que tinha uma multidão ao redor de Jesus ouvindo a mensagem, e querendo eles falar com Jesus. Alguém então foi lá até o Jesus e disse: olha, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, né, dessa multidão, e eles estão querendo falar contigo. E aí o Senhor Jesus respondeu, verso 48, quem é
a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, ele disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Porque quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Essa é uma palavra que choca a gente, né? Porque a verdade é, não importa que grau de sangue Jesus tinha com as pessoas, como com Maria, como com os irmãos, né? Ele foi bem claro em dizer que essas pessoas teriam que se converter à palavra pregada, ao Evangelho, para que elas pudessem, então, contemplar as coisas de Deus. Então, a gente vê que no ministério de Jesus não tem nepotismo, né? O nepotismo é o quê? Você coloca uma pessoa da sua família para te suceder, uma pessoa da sua família para tocar o barco para você quando você estiver indo embora. Não tinha isso, né? No ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender que andar com Jesus não existe nenhum tipo de Senhor, mas eu ando contigo há 20 anos, eu fiz tantas coisas, eu já te servi fazendo tantas coisas, desde a minha mocidade eu sirvo na igreja, casei na igreja, evangelizei os pobres, né? Fiz a sua vontade, congreguei, jejuei, dizimei. A verdade é que nada disso, né, importa para o Senhor nosso Deus, porque aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, estes é que são chamados filhos de Deus. Então, não existe nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, a gente não tem crédito no céu. Tem um pregador que ele costuma orar e diz assim: Senhor, se eu ainda tenho crédito no céu contigo, me responde. Ninguém tem crédito no céu com Deus, tá? Ninguém. A verdade é que nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus para todas as coisas. Se não fosse a graça de Deus, haveria simplesmente pecado e inferno para nós. Mas a graça nos alcançou e hoje nós temos o quê? A salvação e temos o quê? A bendita graça de Deus nos guiando e nos abençoando. Então, muito cuidado com esse negócio, né? As pessoas elas começam a se achar que estão muito próximas de Deus e isso aí é o princípio da queda. É igual Maria. Você já imaginou um tanto de gente ouvindo Jesus? A mãe dele chega e fala: fala para ele que eu quero falar com ele. Pô, que isso? Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não é o filho da Maria. Ele é o Filho de Deus e ele veio cumprir uma obra, né, que é para que houvesse salvação no mundo inteiro. Ela quer que ele pare a pregação para ela falar com ele. Não é assim que funciona, tá? De forma nenhuma é assim que funciona. Então eu preciso que você fique com esse registro, porque os fariseus eram mais ou menos assim também. Quem eram os fariseus? É aqueles que diziam: nós conhecemos a lei, nós é que somos, né, os descendentes, aqueles que procuram seguir tudo que Deus mandou. E Jesus, sempre que cruzou o caminho desses homens, disseram para eles: vocês são hipócritas, vocês acham que estão perto de Deus, mas na verdade vocês estão longe. Vocês usam roupas, né, de homens religiosos, mas na verdade o coração de vocês está longe de Deus. Vocês são homens que por fora parecem religiosos, mas o coração de vocês é podre, vocês estão distantes do Senhor, Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. Então, nós somos chamados para entendermos que viver Deus é uma prática diária, tá? Então, não adianta dizer, né, eu fiz um jejum de 40 dias ao Senhor quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu fiz, um sacrifício a Deus quando eu tinha 30 anos. Ninguém tem crédito no céu com Deus. A gente tem que continuar caminhando com o Senhor. Bom, então no capítulo 13 que nós lemos, o texto sagrado vai dizer que naquele mesmo dia, nesse mesmo dia então, em que Jesus foi interpelado pela mãe e os irmãos, e ele não respondeu à mãe e aos irmãos. É bom que assim seja, porque às vezes você pode se achar crente e achar que a resposta sua deve vir de forma imediata. Não é assim que funciona o reino de Deus, tá? Então, muitas vezes você vai ouvir silêncio, sim. Muitas vezes Deus não vai lhe responder e você vai ficar até bravo, porque você vai dizer: mas eu ajudo, eu faço as coisas da igreja. Mesmo assim o Senhor
há de se calar. Então, nesse mesmo dia que Jesus não recebeu a mãe e os irmãos, pregou para a multidão, o texto diz que Jesus saiu de casa e ele sentou-se à beira-mar. O texto diz que Jesus saiu. Isso aqui para mim é bonito. Só essa parte aqui, ela já é bonita e já traz um ensinamento. Jesus, ele sai. Jesus, ele vai de encontro. Jesus, ele não é estático. Jesus, ele está sempre em movimento para chegar até nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos chegar até Jesus. Mas Jesus, que caminha na nossa direção, ele nos alcança. Está escrito em João 15, no versículo 16, que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele é que nos escolhe para que a gente possa ir e dar fruto e o nosso fruto permanecer. Foi Jesus que entrou dentro de Jericó e tinha um homem que ia se arrepender em cima lá de uma árvore, esse homem chamado Zaqueu. Jesus foi até ele e disse: desce, porque hoje eu vou comer na tua casa. Hoje tem salvação na tua casa. E o homem diz: Senhor, todo mundo que eu roubei, eu vou devolver e devolver 4 vezes mais. É Jesus que vai na nossa direção. Foi Jesus que foi até Pedro, Tiago, João, André e disse: agora vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Então isso tem que ser algo que traz ao nosso coração alegria. Porque muitas vezes a gente se sente fraco, abatido, e a gente diz: eu não consigo me aproximar do Senhor. Eu oro, parece que o céu é de bronze. Eu tento ser forte, mas as minhas pernas estão vacilando. Eu tento encontrar palavras, mas não existem palavras para que eu possa orar. Nesse momento você pode se lembrar que Jesus é aquele que vem e nos cobre, nos coloca debaixo das suas asas. Né? Quando Jesus viu Jerusalém, ele disse assim: Jerusalém, você que mata os profetas, que fez as coisas erradas, se você tivesse entendido que o meu propósito era guardar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas, vocês não teriam feito tanta besteira. Jesus falando isso para o povo de Jerusalém antes de entrar, né, na terra de Jerusalém, ali no período final já da sua vida. Então Jesus vem na nossa direção. O texto diz que ele saiu e ele foi à beira-mar. Isso aqui é uma coisa que trouxe discussão. Na verdade não tem discussão isso aqui. Jesus disse que as raposas têm suas tocas, as aves os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas por causa desse texto aqui, de outros textos, já tiveram pregadores que falaram que Jesus tinha uma casa na beira da praia. Porque o texto diz que Jesus saiu de casa e foi para a praia e começou a pregar. Né? Então, assim, um absurdo. Né? Jesus não estava nem preocupado com isso. E a verdade é que, naquela época, uma casa na beira da praia não tem essa mesma conotação de hoje em dia. Né? Hoje em dia, uma casa na beira da praia, um prédio, um hotel na beira da praia tem uma conotação totalmente diferente do que é aqui 2000 anos atrás. Né? Jesus vai lá, se assenta, inclusive essa sabedoria de Jesus é muito linda, porque como junta muita gente para ouvir ele vai, senta num barco e afasta o barco um pouquinho ali, para que todo mundo pudesse entender ele. Então você vai ver assim, que o nosso Senhor Jesus, além de ser poderoso, curar doenças, expulsar demônios, ele é extremamente estratégico, ele é extremamente conhecedor das situações e sábio em lidar com as coisas. Né? Então ele fez isso no Sermão da Montanha, ele fez isso um dia que foi pregar na praia, no barco de Pedro, e aqui ele está fazendo de novo. Por quê? Porque a gente sabe o quê? Que a palavra de Deus precisa chegar até as pessoas. E qualquer tipo de tecnologia que existir, né, no nosso tempo tem que ser usado para a glória de Deus. Né? Vamos dar um exemplo. Na época, por exemplo, do apóstolo Paulo, a tecnologia que existia para a palavra de Deus avançar era se escrever cartas. Era assim que fazia. Ele escrevia as cartas e enviava para as igrejas. Por exemplo, na época de Lutero, qual era a forma de se espalhar a palavra de Deus? Era através da prensa, né? Ali eles começavam já como é que eu posso dizer? Traduzia as escrituras, prensar elas, né? Então eles iam rodando elas ali, numa espécie de jornal, e a palavra
ia se expandindo. E hoje em dia a gente tem outros métodos que a gente tem que usar, né? A internet, a gente tem que usar o Instagram, tem que usar o YouTube, a gente tem que usar todos os métodos possíveis. Então, o que a gente vê Jesus fazendo é isso, Jesus sendo, né, favorável a esse tipo de sabedoria, né, para alcançar os ouvidos de todos. Bom, mas o conteúdo da mensagem de Jesus aqui é o que importa. E o texto do verso número 4 diz o seguinte: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves do céu comeram. Aqui não é difícil interpretar as coisas, porque o próprio Jesus interpretou. O semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, a ave que comeu essa semente é Satanás, e a beira do caminho é um coração desligado que não está muito aí para a palavra de Deus. Então ele vai dizer mais ou menos o seguinte: nessa época aqui, a forma dos agricultores semearem era meio assim, eles chegavam jogando as sementes, né? Eles aravam a terra bem posteriormente, depois saíam jogando as sementes. Quando a semente caía na beira do caminho, era impossível que ela crescesse. Não havia possibilidade nenhuma. E aí o próprio Jesus vai dizer que isso é referente a pessoas que até escutaram a palavra, ou que até tiveram a palavra perto de si, como é o caso, né, da semente caindo na beira de um caminho. Mas são pessoas que não valorizam a palavra, e o diabo vem o quê? E come essa semente. E aí eu preciso te dizer uma coisa: quem come semente é o diabo. Nós não podemos comer semente. O que isso quer dizer? Deus coloca sementes na nossa mão para serem plantadas e para se desenvolverem. Agora, muitos, na sua ansiedade, né, na sua velocidade de querer avançar no tempo, acabam comendo as sementes e perdendo o privilégio de quê? De ver o crescimento das suas árvores, das suas folhas e dos seus frutos. Então, isso é uma coisa que acontece. E aí você vê que isso é algo que o diabo faz. Quando você come uma semente, você perde, então, toda a bênção de você viver, não é, do fruto dessa semente. Então, é muito importante que a gente tenha paciência para plantar a semente e esperar com que o fruto possa crescer. Então, se Deus é importante para você, né, e de alguma forma Satanás se apresenta tentando comer a semente, lembra, a Bíblia diz assim, ó, não despreze os pequenos caminhos. A Bíblia diz que o quê? Que os últimos serão os primeiros. A Bíblia vai dizer várias vezes sobre coisas que são pequenas, mas que vão crescer, como por exemplo, está escrito, o grão de mostarda sendo menor entre eles, mas depois que é plantado, se torna uma grande árvore, que aí os pássaros ficam abrigados diante dele. Então, existem várias sementes que Deus coloca na nossa mão e que por falta de paciência a gente acaba não desfrutando de todo o potencial que ela tem, porque nós estamos procurando resultados rápidos. Então, vamos desmistificar esse negócio, gente. O Instagram é o melhor lugar para você desmistificar as coisas. Não adianta, não tem jeito de ganhar dinheiro fácil, tá? Com aquelas coisas de Instagram. Não tem como ganhar dinheiro fácil jogando naqueles negócios lá de futebol, bet, sei lá o quê, não vai ganhar dinheiro fácil com isso. Não adianta ficar seguindo aqueles quotes que diz que todo mundo tem que ter uma Ferrari, todo mundo tem que ter um apartamento de 1 milhão. Gente, essas coisas, elas não existem. Né? Para só para pensar. Eu vi um cara desses coaches falando esses dias. Todo mundo tinha que ter R$1 milhão na conta. Ele falou assim, né? Bom, aí ele estava dizendo, porque Deus criou o ser humano para ser próximo. Mas olha para você ver como a conta não fecha. Se todos nós que estamos aqui tivéssemos R$1 milhão na conta, será que aquele que tem um trabalho, por exemplo, de limpeza geral, será que essa pessoa iria largar esse trabalho? Mas se todo mundo que trabalha na limpeza geral começasse a largar esse trabalho porque esse trabalho é difícil e ganha pouco, quem ia trabalhar ali?
Então a gente ia começar a ver que certas áreas da sociedade elas iam começar a inchar, outras iam se esvaziar, e você vai ver que o quê? Que a conta não fecha. No final das contas, tanto na compra de produtos como na venda de serviços de trabalho, né, a gente vai estar lidando com uma questão que não cabe oferta e demanda. Entende? Então, o rico ia continuar sendo rico, porque se ele compra um carro de 1 milhão, ele ia continuar comprando um carro que agora tem um valor a mais, né? E, sabe, não adianta, gente, é aquele negócio, não adianta imprimir dinheiro achando que o dinheiro ganha valor só porque existem notas, né, de papel, entende? Então, assim, a gente precisa sair fora desses negócios. Isso não dá certo. Ah, um negócio, sei lá o que, ele de emagreça 30 quilos em 3 meses. Gente, não existe isso tudo é mentira. E a gente precisa aprender a colocar na nossa mente que as coisas que realmente têm valor, elas são trabalhadas dia após dia, dia após dia. Então, quem tenta apressar tudo é o diabo. A segunda coisa que o Senhor Jesus falou foi o seguinte, verso número 3, Jesus falou essas parábolas dizendo, o semeador saiu a semear, a semente caiu na beira do caminho, as aves, verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita pedra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Então, a gente está falando de um segundo lugar onde Jesus lança semente. Lembra? Ele é o semeador, né? A palavra é a semente, e o terreno é o nosso coração, o terreno é a nossa vida. O texto diz que a semente cai e ela até começa a crescer, mas tem muita pedra embaixo, não tem raiz. Então, quando ela começa a crescer, ela vai ser morta pelo calor. Isso quer dizer que, muitas vezes, nós somos pessoas que temos algum grau de interesse pela palavra de Deus. De alguma forma, essa palavra começa até a crescer dentro de nós, mas quando a gente começa a enfrentar perseguição, quando a gente começa a ser hostilizado, quando a nossa fé começa a ser colocada como algo para ser zombado, a gente sai fora. A gente meio que entra naquela posição que Jesus disse que a gente não podia entrar, que é, se você me negar diante dos homens, eu te nego diante do Pai. É isso aqui que o texto vai estar mostrando para nós. São pessoas que receberam a palavra, mas que quando começam a passar, por quê? Por provações, principalmente provações relacionadas à sua fé, começa a abandonar a fé. Porque a fé vai começar a parecer difícil demais, você vai achar que você antes tinha muitas amizades e agora você não tem amizades mais. Vai parecer que antes você era mais divertido, você era como é que eu posso dizer? Você era uma pessoa no seu redor familiar mais benquisto, mais popular, até mais, como é que eu posso dizer, mais bem-aventurado, seu status era maior. E agora, com a palavra de Deus no seu coração, você vai se tornar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais humilde. Esses tipos de pessoas não são muito atrativas, né? Na verdade, elas parecem que, sabe? Então, a verdade é que pegar a palavra de Deus e manter ela no nosso coração não é uma tarefa fácil. E Jesus falou sobre isso, né? E bem-aventurados são os que foram perseguidos por causa dele, porque vão herdar o reino do céu. Mateus, né, capítulo 5. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 1, verso 12, que todo mundo que quiser seguir Jesus Cristo vai padecer algum tipo de perseguição. Né? Pode ser a nível de trabalho, pode ser a nível de própria igreja, né? De pessoas serem perseguidas por igreja, em vários sentidos. Então, o texto mesmo está falando sobre isso. Jesus, ele não enganou ninguém quando ele chamou as pessoas. Ele deixou bem claro o que, né, aconteceria com aqueles que andavam com ele. Então, nós somos chamados para o quê? Para não deixar com que essas pedras, né, atrapalhem as nossas raízes. Nós precisamos do quê? De um terreno fértil para receber a semente. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ver no Salmo, se eu não me engano é Salmo 70. A Bíblia diz que sempre que os ventos fortes atingiam as palmeiras, as árvores, né,
as palmeiras chegavam a se curvar, mas elas não se quebravam. E cada vez que elas se curvavam por causa do vento, as suas raízes se fincavam de forma mais profunda na terra. Então, quanto mais era a turbulência, não é, que essa árvore passava, a ponto de chegar, né, a envergar, né, mais as suas raízes se fortaleciam na terra. E com o cristão é assim. Quanto mais dificuldades nós passamos, mais as nossas raízes com Deus vão se tornando profundas. É como Jesus disse, a sua casa está o quê? Construída na rocha. Você o quê? Ouve e pratica a palavra de Deus. E pode acontecer muitas coisas, você não vai desistir de Deus. Então já não existe mais aquele papo. Ah, eu vou sair dessa igreja porque eu fiquei decepcionado com a fulana. Ah, eu vou sair dessa igreja porque eu fiquei decepcionado com o ciclano. Ah, eu vou sair dessa igreja porque o pastor ele não me cumprimentou hoje. Essas coisas elas vão ficando de lado porque a gente começa a entender que tem algo maior, sabe? Para a gente viver, que é a palavra do Senhor. E aí a gente começa a lidar com essas coisas de uma maneira melhor, né? Como, por exemplo, se você ficou incomodado porque chegou na igreja e alguém não te olhou, chega a pessoa e diz, está tudo bem, você não me olhou, conversa direto. Ou, desculpa, eu nem te vi. Ah, não, está tudo certo, acabou ali, né? Então, a gente precisa começar a adotar posições que são mais maduras, né, conforme a palavra de Deus. Mais duas coisas aqui para a gente entrar na reta final. A penúltima coisa que Jesus vai dizer, no verso 7, diz o seguinte, que quando ele estava lançando a semente, né, outra parte caiu entre os espinhos, que crescem e sufocam as plantas. Isso aqui é talvez o mais perigoso, porque o próprio Jesus vai dizer que às vezes ele lança a palavra, mas que os seres humanos, por causa das preocupações da vida e da vontade de enriquecer, eles acabam tirando a semente, né? Jogando fora a semente, porque não tem como mexer com as duas coisas ao mesmo tempo. Olha que coisa incrível, né? Então, o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para cada um de nós que estamos aqui. O Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O que é uma agulha? Não é uma agulha igual a nossa de tricô. Agulha era um espaço que havia, por exemplo, a muralha que cerca Jerusalém. Havia espaços específicos que cabia somente um homem, e geralmente um homem baixo, que fosse um mensageiro, para ele entrar correndo com a mensagem e levar essa mensagem direto para o rei. Então a agulha era um local que realmente cabia um ser humano, e um ser humano baixo, e a intenção era o quê? Era fazer esse cara, né, levar a mensagem que ele tinha para o rei da forma mais rápida possível, sem passar pelas burocracias de entrar na cidade, ter que se... quem eu sou, isso, aquilo outro, né? Aí Jesus disse isso. E aí Pedro falou assim, Senhor, e nós deixamos tudo para te seguir. Pedro dizendo, né? Jesus disse, nessa vida vocês receberão 100 vezes mais e no porvir ainda, né, terão a vida eterna. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha, o que hoje em dia, né, a Bíblia chama de ricos, né, não são essas pessoas que a gente olha hoje em dia e que tem iate, igual a casa do Neymar, que tem até negócio de corrida, de kart. Não. Hoje em dia, por exemplo, nós que estamos aqui, nós somos considerados ricos segundo a palavra de Deus, dentro do contexto do que essas pessoas viviam. Exatamente isso. Nós estamos falando de que Jesus, quando ele vai falar sobre os ricos, ele não está citando só os reis, só os nobres, não. Ele está citando todas as pessoas que o quê? Que têm aonde morar, que têm roupas diferentes para vestir, que têm comidas diferentes para comer todos os dias, que podem se deslocar de uma cidade para outra e podem viver uma vida onde existe, né, férias, onde nós não somos escravos, onde nós não estamos amarrados na mão de ninguém.
Biblicamente, nós corremos o risco de sermos essas pessoas ricas que não passam no fio de uma agulha. Porque Deus tem nos dado graça para isso. O mundo mudou. O capitalismo moderno, ele é uma bênção e é oriundo do protestantismo lá atrás. E é uma bênção, porque hoje em dia as pessoas têm a possibilidade, né, de terem uma vida abençoada. Muitos, por exemplo, na infância que estão aqui, moraram no interior, teve uma vida muito difícil, né? E hoje em dia pode, por exemplo, olhar e falar, tem uma casa, tem um carro, se precisar de remédio, tem dinheiro para comprar remédio, né? Então, assim, nós vivemos numa época onde, se Cristo pudesse falar conosco, eles diriam, vocês são os ricos que têm que tomar cuidado para não ser esses que não passam no fio de uma agulha, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia nós pertencemos a essa classe. Você lembra o que Jesus falou em Mateus 6? Ele disse assim, não fiquem ansiosos com o que comer e o que beber. O que Jesus está falando ali, né? E o que vestir quando ele vai falar ali das plantas que não se vestiram nem como Salomão, que se vestiram melhor que Salomão. Ele está falando sobre 3 coisas, não é? Que para nós hoje são as coisas mais básicas que existem. Comer, beber e se vestir. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós que estamos aqui, temos pelo menos, né, 10 mudas de camisa e 10 mudas de calça ou short. Tenho certeza que a maioria dos que estão aqui tem pelo menos 3 ou 4 pares de tênis, ou de mulher nem fala, né? 10 sandálias, 15 sandálias, não é? Gente, isso é riqueza segundo a Bíblia. E Jesus estava falando isso para as pessoas naquela época que estavam com medo de passar fome. Agora, esse medo, por exemplo, nem passa na nossa cabeça. Porque a gente sabe que ainda que acontecesse um mal, da gente ser demitido, isso ou aquilo, fome a gente não vai passar. Falta de roupa não vai passar. Falta de ter um lugar para dormir não vai passar, não. Ainda que, sabe, aconteçam coisas drásticas, a gente sabe que a gente ainda não cairia nesse negócio. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a riqueza ela traz comodismo. E o comodismo nos leva a uma vida sem confiança em Deus, sem dependência de Deus. A gente para de depender de Deus e começa a depender de nós mesmos, da nossa força, da nossa beleza, dos nossos status, né? Dos nossos diplomas e por aí vai. Então, muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz que você é rico, tá? Você é rico. Se a gente fosse para outros lugares, a gente pregaria diferente. Mas, no nosso contexto, nós somos ricos segundo Jesus, tá? Você pode não ser rico segundo as pessoas que estão no seu ciclo social. Segundo Jesus, você é rico. Para encerrar, o Senhor Jesus ele diz que há uma semente que cai numa terra apropriada. Verso 8. Outra semente caiu em terra boa, deu boa colheita por 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, existe esse tipo de coração que ama a Deus e que Deus joga uma semente e que essa semente prospera. E não prospera só, né, uma vez, ela prospera uma vez, 2 e 3. Então ela dá 3 colheitas com uma semente. Isso é maravilhoso. A gente tem que pedir isso para Deus. Eu quero encerrar a mensagem aqui. Sempre que você perceber, olhe para mim, por favor, nisso. Sempre que você perceber que Deus colocou uma semente na sua mão, ore antes de colocar ela, né, na terra, no sentido assim, antes de plantar ela. Porque Deus, Ele muitas vezes não nos dá dádivas prontas, mas Ele nos dá dádivas em potencial. Uma semente é um fruto em potencial, certo? Porque uma semente plantada, quando ela vinga, ela dá frutos, né? E mais de um fruto. Então, peça muito Deus sabedoria para saber a hora certa de plantar os potenciais que Ele te deu. Não deixe com que os potenciais que Deus lhe deu sejam jogados, né, à torta à direita, como se fosse crescer de qualquer jeito. Não.
Deus tem um momento certo. Por isso que a Bíblia diz: apresente todos os seus caminhos ao Senhor e mais Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. E aí Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Ele disse: eu falo em parábolas porque quem não quer as coisas de Deus não vão entender nada. Quem quer, vão entender. Foi o que Jesus falou aqui para os discípulos. Eu gostaria que a gente orasse hoje e pedisse a Deus essa sabedoria. Essa é uma parábola de sabedoria. Uma parábola, então, para a gente aprender a mexer com as coisas que Deus põe na nossa mão. Deus põe muitas oportunidades, recursos na nossa mão, e a gente precisa, então, ter essa graça para viver isso. Você pode se colocar de pé para a gente fazer essa oração? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, porque eu sei, ó Deus, que a sua palavra faz diferente no nosso coração, faz diferença no nosso coração e na nossa mente. A parábola, Senhor Deus, do semeador, eu sei, já deve ter sido ouvida por todo mundo que está aqui hoje. Mas uma coisa eu sei, que a sua palavra se renova a cada dia, e eu peço ao Senhor que essa mensagem possa ficar na nossa mente e no nosso coração. Muitas vezes a gente ora e diz: Senhor, fala conosco, e a pregação, Senhor Deus, é o Senhor falando diretamente conosco. A exposição da palavra é o Senhor falando de forma clara conosco. Por isso eu te peço que o Senhor possa abençoar muitíssimo cada um de nós que estamos aqui, e as nossas famílias. Que o Senhor nos dê sabedoria para plantar na hora certa, do jeito certo, as sementes que o Senhor colocar na nossa mão. Cada, Senhor Deus, situação potencial que o Senhor tem nas nossas vidas, ajude-nos a fazer do jeito certo, na hora certa, para a glória do seu nome. Muito obrigado por esse momento. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes não vai haver arrepio, não vai haver emoção, muitas vezes não vai haver, Senhor Deus, o terremoto que vai trazer algum tipo de incêndio para nós, mas a sua palavra ela é suficiente. Muito obrigado. Toda a sua palavra é apta para ensinar, corrigir, para trazer motivação, e assim nós estamos aqui para isso. Muito obrigado. Aceita o nosso louvor por fim, ó Deus, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destino e luz, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando lágrimas, te
Oh